Boa noite, estamos ao vivo. Sextou. Cadê vocês, meninas? O Instagram tá avisando. Débora Brito. Nossa, que honra, Débora. Mara Pontes. Sandra, boa noite. Estão com a cachaça de vocês, gente? Estão prontos para o sextou de hoje? O sextou de hoje merece cachaça. Nanda, minha mentorada maravilhosa. Débora, coisa linda, nossa grávida poderosa, maravilhosa. Nanda, Johnny Line. A Cíntia de novo. Né, Cíntia? Cíntia escondendo. Estão me vendo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Gente, eu me vesti até de branco para falar do assunto de hoje, tá? Eu coloquei roupa branca porque hoje nós vamos falar daqueles sabotadores ocultos, sabe? Somos nós. Somos nós, né, Cíntia? Somos nós. Daqueles sabotadores ocultos que sabotam a gente e a gente não percebe. Eu tô com meu vinho aqui. Vocês estão prontos? Boa noite, Elizabeth. Pipocas. Amo pipoca. Amo pipoca. Estão prontas para o assunto de hoje? Thaís, minha linda, poderosa, nossa artista internacional de Nova York, direto de Nova York para o Canadá e o Brasil inteiro e o mundo. Né, Thaís? Então hoje eu escolhi um assunto que eu gosto muito de falar, mas que eu nunca trouxe esses assuntos aqui para as lives, né? E por que eu não trazia esses assuntos nas lives? Vamos lá, Fausto! Cheers, nosso vinho! Porque é um assunto que desperta muitas vezes muita resistência nas pessoas, né? Inclusive eu fui uma das pessoas que eu já resisti muito a esses assuntos, né? Então, antes de começar esse assunto, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com uma aluna minha, tá? Algum tempo atrás, uma seguidora minha do YouTube, na verdade, né? Ela me pediu ajuda pelo YouTube e aí eu resolvi ajudar essa pessoa, né? Eu entrei em contato com ela, ela me tinha mandado um e-mail e eu resolvi ajudar ela. E eu dei uma sessão para ela, né? De coaching, para poder ver o que estava acontecendo na vida dela. A vida dela estava muito bagunçada e etc. E ela falou que não estava entendendo nada, né? O porquê que ela não conseguia ficar com dinheiro, ela tinha uma situação financeira maravilhosa, de repente tudo foi se desfazendo, foi desmoronando, ela caiu num processo de dívidas, assim, parecia que não ia acabar nunca, né? E também questões de saúde, e, sabe, a casa teve problema, começou a quebrar, né, a casa, e aí aconteceu um monte de coisa, né? E no momento em que eu atendi essa pessoa, eu acreditava que era... Boa noite, Ana Lúcia, meu amor. Bem-vinda, minha querida. Boa noite, Érica. Eu acreditava que era questões espirituais, né? Eu pensei assim, cara, a questão dela deve ser uma situação espiritual, né? Acontece quando nós não estamos alinhadas com a nossa espiritualidade, quando nós não estamos alinhadas com o nosso eu, né? O nosso eu superior, acontece muito essas coisas, coisas quebrarem, a gente entra em processos de dívidas infinitos, não acaba nunca, e assim por diante, né? E aí, mas atendendo ela e questionando a situação dela, a gente conseguiu encontrar a causa, né? E foi muito interessante, porque quando ela era criança, ela
ela viveu uma situação com o pai dela. O pai dela era alcoólatra, né? E a mãe dela, toda semana, na verdade, o pai dela trabalhava, tipo, ele ganhava por semana, e toda semana a mãe dela tinha que ficar correndo atrás dos botecos, né, dos bares, porque tinha uma questão com alcoolismo. A mãe dela tinha que sair com eles pequena, ela tinha 6 anos de idade, buscar o pai no bar para ele não gastar todo o dinheiro, para ele não, né, e também era perigoso, ele apanhava muitas vezes, porque bebia demais, aquelas pessoas que bebem e perdem a consciência, né? Na verdade, a consciência deixa o corpo no momento, né? A pessoa fica ali parecendo um zumbi. E quando ela chegou no bar, isso é a lembrança que veio durante o processo que a gente estava fazendo. Quando ela chegou no bar, ela viu o pai dela, a lembrança que ela tinha é que ela viu o pai dela sentado num banco, com o dinheiro no bolso de trás da calça, e o dinheiro assim quase caindo no chão, e as pessoas passavam e roubavam o dinheiro dele. E aí naquele momento ali, a partir daquele momento, ela não lembrou mais de nada, ela perdeu essa lembrança e tal. Foi na mentoria, num processo muito bem profundo que a gente fez, que ela teve veio à tona, né, no momento do exercício. E o que aconteceu? Naquele momento ali, ela tomou uma decisão na vida dela, né? Ela fez uma escolha, que dinheiro era perigoso, que se ela tivesse dinheiro, as pessoas poderiam roubar dela, né? Era perigoso. Para ela, o dinheiro, ela fez uma ligação entre o dinheiro e a infelicidade, o alcoolismo e a humilhação, na verdade, porque o pai dela estava sendo humilhado ali, né? Tipo assim, o dinheiro saindo, o povo roubando, sem nenhum respeito, sabe? Ela se sentiu, tipo assim, o pai dela era como se, cara, é o herói, né? E aí, para ela, dinheiro era como perda. Por quê? Naquele momento, primeiramente, o pai dela, como era alcoólatra, etc., teve um problema de saúde, enfim, acabou falecendo. Muitas vezes, muitas pessoas falaram que foi por causa do alcoolismo, né? Então, para ela ganhar dinheiro, era sinônimo de perder as pessoas que ela amava. Ela se casou, teve um marido, teve filhos, e um dia acabou perdendo o marido também, o casamento acabou e ela perdeu tudo. O marido dela não deu nada pra ela. Falou pra ela assim que ela tinha que se virar e etc. E acabou, ela não ficou com nada. E aí ela trabalhou muito, uma pessoa muito poderosa. Ela criou tudo de novo, casa, carro, todas as coisas dela. Ela, né, uma mulher muito poderosa mesmo. E aí o que aconteceu? Ela perdeu tudo, gente. Perdeu tudo, móveis. Chegou uma hora que ela se endividou tanto que ela teve que vender os móveis para poder quitar as dívidas, porque era uma pessoa muito responsável, né? A crença da responsabilidade é muito grande. Ela acabou se livrando dos móveis, das coisas, para poder pagar as contas, tá? E por que eu tô falando isso para vocês? Talvez, né? E ela é uma pessoa que fez muitos cursos, ela lê muito, não é aquela pessoa assim que é ignorante, no sentido assim de ignorar, né, que existe lei da atração, que existe essas coisas. A questão dela é que ela nunca tinha olhado para as sombras. Sombra, gente, sombra inconsciente. Sombra individual, sombra coletiva. Eu sei que é um assunto que dá medo na gente, mas eu não tô falando de sombra no sentido de espírito, de coisa ruim, sabe? De obsessor. E é por isso que eu evitava de falar desses assuntos nas lives, porque muita gente liga sombra com obsessor, com crença, com isso, mas as sombras muitas vezes elas são responsáveis, elas são gatilhos, né? Para que você crie crença, né? Então, o que aconteceu com ela? Ela reprimiu aquele sentimento de impotência que ela tinha naquele momento. Por quê? Porque naquele momento ela era uma criança, né? Então, o que ela tinha que fazer? Reprimir a vergonha que ela sentia do pai dela, daquela situação, e reprimir também o medo de ser humilhada, né? Então, inconscientemente, naquele momento, ela criou uma sombra sobre o dinheiro, sobre várias coisas na vida dela. E ela continuou vivendo a vida, estudou, etc. E em momentos bem, bem decisivos da vida dela, essa sombra vinha à tona.
E como ela reprimiu isso, ela reprimiu tanto que ela esqueceu essa cena. Gente, quando você esquece, é muito desafiador para você poder resolver algo que você não lembra, entende? Então, é um assunto que é profundo, eu tenho consciência, é um assunto que merece atenção, né? Porque quando nós não resolvemos nossas sombras, aquilo que está oculto em nós, que nós não reconhecemos, chega um momento que você deixa uma frestinha ali, um momento de distração, ou seja, qual é o momento de distração? Quando você está para realizar um projeto, quando você está para subir para o próximo nível, quando você vai fazer algo que você sabe, né, que você está querendo fazer, que você vai realizar algo importante, ela vem e te sabota pelas costas. Você se auto-sabota, você pisa no freio e você não avança. Ou então você evita, você cria situações para colocar a perder tudo. É um dos poderes ocultos, tá? Que estão por trás da autossabotagem, da resistência, a resistência ao crescimento, né? Então, tudo isso é sombras não resolvidas. Sombras psicológicas, tá, gente? É diferente de uma crença, tá? Sombras não é a mesma coisa que uma crença. Sombra é tudo aquilo que nós reprimimos em nós, aquilo que nós não falamos, que nós não resolvemos. Então, o que acontece? A gente acaba deixando embaixo do tapete e quando você vai para fazer alguma coisa, você mexe em algo e aí começa a subir a sujeira, né? Então, como funciona isso? Existe a sombra individual, psicológica, né, do indivíduo, que nós todas temos, todo mundo tem, e existe a coletiva também. Existe um acordo tácito com o coletivo. É aquilo que eu falo para vocês, né? O que determina que isso aqui é uma taça e que isso aqui é vinho? Tá? Existe um acordo. Vocês concordam que isso aqui é uma taça de vinho branco? Que isso é uma taça de vidro? Não é, Érica. As crenças limitantes e sombras são coisas diferentes. Claro que parece, dá a entender que é a mesma coisa, mas não é. As crenças, elas são ramificações das sombras, tá? É como se fosse uma árvore e essa árvore tem vários galhos. E esses galhos produzem frutos. E os frutos produzem sementes, que produzem outras árvores, que produzem outros frutos, que produzem outras sementes. Entende? Então, vocês concordam que isso aqui é um copo, uma taça de vidro com um vinho branco dentro, né? Uma taça de vinho. Isso é uma taça de vinho, concordam? Concordam? Vocês não vão questionar que isso aqui é uma taça de vinho branco. As crenças são um derivado, né? Então, por que nós concordamos que isso daqui é uma taça de vinho branco? Por que nós concordamos que isso é uma taça e que isso aqui não tem dúvida nenhuma que isso é uma taça? Se qualquer pessoa que chegar aqui, qualquer ser humano, tá, que chegar na minha casa, vai ver que isso aqui é um copo ou uma taça. Quem não sabe falar taça, né, vai falar assim, é um copo de vidro. Porque existe um acordo inconsciente entre conosco e o inconsciente coletivo, que isso aqui é uma verdade, tá? Ninguém questiona que é uma verdade. Entenderam, gente? Então, o que isso tem a ver com a sombra? Aquilo que você julga sendo bom, aquilo que você julga sendo algo, como é que fala? Bom para você, positivo, né? Positivo para você, ninguém questiona. Um pensamento que para você é positivo, você não vai questionar, né? Você vai aceitar. Você acolhe e você... Por quê? Porque tá no coletivo que aquilo é bom.
A gratidão, todo mundo, ninguém duvida que a gratidão é boa, né? Várias coisas. Isso é o coletivo, é um acordo que nós temos inconsciente que aquilo ali é uma verdade. Não tem dúvida, então nós não questionamos. Por quê? Porque nós não somos estimulados a questionar aquilo que no coletivo, que a sociedade e que todas as autoridades consideram sendo algo bom. Só que as coisas que, segundo a massa, segundo a nossa educação, a nossa cultura e etc., né, o coletivo, né, o inconsciente coletivo, segundo isso não é bom, aí nós vamos questionar ou nós vamos reprimir, né? Todo mundo quer ser dotado de virtudes e de sabedoria, né? Virtudes, a humildade é uma virtude, então as pessoas vão aceitar isso com facilidade porque é uma virtude. Mas a humildade nem sempre é uma virtude, né? Então, o negativo, né? O que é negativo? O que é negativo? Se tudo é uma polaridade da mesma coisa, né? Então, a gente não questiona aquilo que a gente acredita que no nosso inconsciente é positivo. Aquilo que a gente acha que é negativo, nós vamos olhar e vai reprimir. Raramente nós vamos questionar qual é a causa daquele comportamento, qual é a causa daquela situação. A gente não vai buscar muito. O reflexo que todo mundo tem é: eu preciso mudar esse pensamento. Eu preciso colocar outra coisa, eu preciso resolver ou mudar minha vibração, ou me distrair, ou me espairecer. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar meu estado. É ou não é? Quem aqui faz isso? Quem aqui se identifica com isso? Quando você acorda de manhã muito negativo, né, reclamando, ou frustrada com alguma coisa, ou insatisfeito de uma forma ou de outra, com raiva, e uma frustração interna, alguma coisa assim, e você não entende aquele sentimento, ou você não quer, você vai tentar de todas as formas se distrair ou mudar a sua vibração, né? Você não vai olhar para aquilo e falar assim: bom, o que isso tem para me ensinar? O que eu preciso aprender com isso daqui? O que isso está me dizendo? Qual é o presente por trás disso? É ou não é? Então, as sombras, elas ficam o tempo todo vindo à tona, gente, o tempo todo. Ela fica pulsando é uma energia que, se você entender, quer a qualquer custo mudar o estado. Isso mesmo, sem questionar, né, o porquê que você está daquele jeito. Você vai rapidamente e aí você vai enviando por baixo do tapete, né? Chega um certo momento que todas essas lembranças ou essas memórias que vão vindo, né, e você reprime, joga embaixo do tapete. Imagina que e aí você chega um momento na sua vida, um momento decisivo, que você precisa fazer uma escolha, que você precisa tomar uma decisão ou dar um passo maior do que você está acostumado a dar, sair da zona de conforto, né? Então, o que vai acontecer? Você vai começar a movimentar uma energia interna muito maior que você está acostumado a movimentar. Por quê? Vai vir aquele frio na barriga, vem aquela, sabe, a adrenalina, né? Você começa a movimentar uma energia diferente dentro de você e aí é aí que elas aparecem, é aí que elas começam a sair para fora. E aí você começa a querer aí você se sabota, né? Muita gente se sabota por causa disso, gente. Autossabotagem, por trás de autossabotagem tem sombras. Então, o que acontece? Imagina um lago tranquilo, né? Aquele lago tá ali, tranquilinho, e aí a lua refletindo. Imagina na mente de vocês, aquele lago lindo, aquela água tranquila, não tem nada, tá tudo assim um espelho. E a lua, aquela lua cheia, refletindo naquela água, aquela coisa mais linda, assim, aquela paisagem perfeita, tá? Aí, de repente, cai uma folha, né?
Ou você pega uma pedrinha pequenininha e joga naquele lago. A imagem da lua começa a ficar diferente, né? Aquilo vai ter uma repercussão, vai causar ondas no lago e começa a mexer no lago, né? A pedrinha, ela vai descer para o fundo do lago. Ela não vai ficar na superfície. Ela vai descendo, descendo, né? E vai parar lá no fundinho do lago. E aí, aquelas oscilações que fez a água, né? Aquela ondulação que teve em cima do lago, vai chegar um momento que ela vai se acalmando. Ela vai se acalmando, se acalmando. E aí, puf, volta a tranquilidade de novo. A pedrinha continua no fundo. E aí, alguém ou joga algo um pouco maior dentro do lago. E aí o lago começa a mexer muito mais. Ou passa um barco, né? Passa um barco em cima, imagina, vem um barco ou algo com aqueles ventiladores embaixo, e aí faz muito movimento na água, né? Aí a pedrinha começa a se mexer lá no fundo. E aí, à medida que ela vai se mexendo, a poeirinha que estava lá no fundo do lago começa a subir. E quanto mais o barco anda rápido, mais a pedrinha vai se mexer, porque vai ter um efeito que a gente fala, efeito dominó, né? E aqui é reação à chain, efeito dominó. E aí a pedrinha vai se mexendo, e ela vai mexendo. Imagina que no fundo do lago tem plantinhas, sabe? Aquelas raizinhas que ficam lá embaixo. E naquelas raizinhas tem um monte de coisinhas coladas de vegetais que vai criando ali aquelas crostas, né, em volta das folhas. A pedrinha vai se mexendo lá e ela vai tocando nessas folhas. E aí as folhinhas também começam a soltar a sujeira. E de repente você se pega num processo de causa e efeito e não acaba. E aquilo vai mexendo e vai mexendo. E se você não olhar, o barco para, né? E aí o barco para e não anda mais, porque a lama começa a subir e aí tem que resolver, né? Tem que fazer alguma coisa, e aí alguém para olhar. Quando a situação começa a ficar muito desafiadora, é aí que o ser humano fala assim, não, peraí, eu tenho que olhar para dentro. Entenderam a metáfora do lago? Lembrei de Narciso. Faz sentido, Cíntia. Mas foi um exemplo que eu dei pra vocês. Por que eu tô contando essa história do lago? Por que eu tô dando esse exemplo? Imagina que você está... tá tudo bem, né? Você tá ali na vida bem normal e tal. E aí você recebe uma proposta, né? Uma proposta muito grande, uma oportunidade. Aparece uma oportunidade na sua vida. E aí você precisa fazer uma escolha, né? Ou você fica onde você tá, que você já está acostumado, ou você muda a sua, né? Sua forma de funcionar, etc., a sua rotina e tal, e você vai para escolhe outra coisa, né? Imagina isso, você tá ali, você vê uma oportunidade, você quer. E aí, quando você pensa em fazer essa escolha, acontece um processo. Você tem, os sentimentos vêm, as emoções vêm, etc. É como se fosse a pedrinha, tá? A pedrinha foi jogada no lago, tá? E aí você começa a movimentar isso e fazer algumas ações, né? Para você poder avançar. Você fala, bom, eu preciso aprender tal coisa, fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer isso, e aí você vai fazendo e etc. E de repente começa a acontecer um monte de coisa na sua vida. Um monte de coisa acontece, né? Vocês já perceberam que quando a gente vai fazer alguma coisa, parece que o vizinho resolve trocar o balcão e começar com a furadeira bem na hora que tu tem que gravar uma aula, ou bem na hora que tu tem que fazer alguma... Isso é sombra, gente. Então, se você não olhar para aquilo que você não quer olhar, vai chegar um momento que você vai ter que... Não tem jeito, você vai ter que olhar. Né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, ou você olha com amor
para tudo aquilo que você não admira muito em você, mas que com consciência você sabe que é necessário, ou aquilo vai acabar te forçando a olhar. Porque o ser humano é assim, ele só... O que faz um ser humano se mexer, né? É amor, o amor a algo, ou dor, né? Que é o medo, que é a ansiedade, que é o desconforto, que é e não tá bem, e tá sofrendo, e tá triste, ou por amor a alguma coisa. Mas se você usar essa energia para você criar a sua vida, você vai ver que é muito mais fácil e é sem nenhum esforço. Não tem nem escolha. Ou olha ou olha. É isso mesmo. Um dia tem que olhar. Vai chegar um momento que a gente tem que olhar, né? E muita gente espera o negócio ficar, sabe, a ponto de não aguentar mais para poder olhar. Então isso não deixa você avançar. Você vai avançar de um passo, recua de dois. Avança mais. E é sempre assim, aquela coisa assim, sabe? Ou você avança e você é invadida por um ego tão grande, muito maior que você, que vai engolindo tudo, né? Então você acaba fazendo os outros de escada para você subir. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, não tá equilibrado, porque... Entenderam o assunto, gente? Entenderam? Até me vestir de branco. Eu falei, eu vou falar de um assunto desse, eu vou me vestir de branco, porque vai que o negócio... Ai, ai, ai. Alunos do código, né, Rayane? Aluna do código. Aluna do código secreto. Ah, a Rayane falando. Não vai ter nem escolha, ou olha ou olha. E como que isso sabota suas criações, né? Por que sabota? Porque você fica igual pato. Você tá fazendo, e aí você fica assim, ai, mas eu não tá tendo resultado. Ai, mas por que não vem? Ai, por que não... Aí você começa a criar uma ansiedade tão grande que você não consegue nem sair do lugar. E aí você entra naquele processo de comparação, de procrastinação, e não vai. Não vai. E outra coisa, gente, a gente nem percebe. A gente esquece, tá? São coisas que você esquece. Não lembra mesmo. Você tenta. Eu lembro dessa menina assim, ela tentava lembrar de alguma história, tentava lembrar de algum episódio e não conseguia. Quando olhou para essa situação e que ela realmente olhou com responsabilidade e outras coisas que foram acontecendo também, né? E ela fez o trabalho, a vida dela virou outra coisa, virou outro patamar. Criatividade veio à tona, entendeu? Porque a sombra, ela bloqueia tudo, ela não bloqueia só um fluxo de energia positiva. Ela vai bloquear as portas para você se abrir, o seu receber, você cria resistência em tudo, você começa a pisar no freio para todo lado, e aí você não entende, é como se fosse algo que está ali no seu espaço interno, você crença, não sei o que, resolve a crença, você reconhece a crença, bom, eu tô com essa crença e tal, mas o negócio não anda mais, então você, tipo assim, eu tô fazendo um monte de coisa e não tá dando resultado. Não é que não tá dando resultado, é que tem um bloqueio ali, que tem sombra que não tá deixando você ter criatividade. E o professor Hélio Couto, ele tem acho que é um livro que se chama No Reino das Sombras, tá? Claro que ele fala das sombras de uma forma bem, como é que falam? Com a linguagem do professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto tem a linguagem dele. Mas, uma coisa que ele fala muito, que se você não resolve suas sombras, você até prospera, né? Você até prospera, mas você até tem dinheiro, você pode ter sucesso em várias áreas da sua vida, mas você sempre vai ter uma que não vai funcionar. Sabe aquela crença que
ou você é feliz no amor, ou você é feliz no jogo, alguma coisa assim. Essa crença vem de onde, vocês acham? Porque a pessoa, por exemplo, foca em ganhar dinheiro, foca em ganhar dinheiro, foca em ganhar dinheiro. E aí ela ganha dinheiro, ela realiza o sonho dela. Mas aí o casamento vai pro saco. Gente, eu tô contando pra vocês a história da minha vida. Minha vida era assim. Eu resolvia o lado financeiro, o relacionamento ia pro saco. Resolvi o relacionamento, a saúde ia pro saco. Resolvi a saúde, vinha outra questão. A amizade, a social e etc. E não parava, parecia, sabe, um cubo mágico. Sabe o cubo mágico? Você arruma um lado e os outros desarruma. Você tenta colocar as cores junto e o negócio não funciona. Minha vida era desse jeito. Enquanto eu não parei, e é doído olhar pra nossa sombra. É doído, não é uma coisa que a gente assim, nossa, hoje eu acordei assim, com uma vontade de olhar pra minha sombra. Ninguém quer, ninguém, todo mundo só quer reprimir aquilo que não é bonzinho, que não é bonito, né? Que não é positivo, né? Não pode falar as coisas direito, tem que esconder, tem que substituir. E etc, e etc. Mas, gente, tem que resolver. Se você tem esse sentimento, você tem que olhar pra ele. Não é enfiando mais coisa por cima e tapando o buraco com a peneira que você vai resolver, porque vai ficar fresta em algum momento que vai vir à tona. Quando você menos esperar, tipo, pega pelas costas, né? Então, é importante olhar pra isso. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu abro para pergunta. Então, se você está se sabotando, né? E às vezes a gente está se sabotando, a gente sabe que a gente está se sabotando. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente está se sabotando, você sabe que está se sabotando, mas não sabe como parar. Você quer parar de sabotar e não sabe como? Então, é sombra. Deixa eu parar meu Telegram aqui que tá toda hora apitando. Toda hora apitando. Alguma pergunta, meus amigos, queridos, magos, alquimistas? Tá uma mistura. Minha sorte é ter magas como você na minha vida. Hoje, eu falei de você hoje, Cíntia. Hoje tudo tá mais fácil, é só querer. A Ju entrega tudo para quem sabe receber. Ai, que linda! Eu recebo, Cíntia. Obrigada, meu amor. Você merece maravilhosa, você é maravilhosa. Vocês são maravilhosos, né? São seres humanos incríveis, são seres divinos. Não tem pergunta. Ju, como transformar uma crença que nos impede de alguma coisa? Tem que chegar nas sombras que originaram as crenças? Depende da crença, Fausto. Quando você tem consciência da sua crença, existe forma de você contornar. Porque uma crença, na verdade, você não consegue, uma vez que ela já existe, você não consegue transformar ela em algo diferente, né? Você pode criar, ou você cria uma nova visão sobre aquilo e ela automaticamente ela vai se distanciando de você, vai chegar um momento que você não vai mais ver ela, né, perceber, ou então você contorna, né? E como você faz isso? Usando as técnicas, né? Tem a técnica de transmutação. Uma boa forma da gente resolver crenças é transmutando, né? Transmutação e as perguntas. Por que a pergunta? Porque a pergunta ela não gera resistência. Então, o que acontece? Você utiliza outros caminhos. Não vai ser o mesmo caminho. Então, automaticamente, você expande um pouco mais para outra visão.
E é uma forma também de você se abrir para você perceber as possibilidades. Por quê? A mente, ela não suporta não ter uma resposta. A mente da gente, ela não suporta. Se você fez uma pergunta, pode ter certeza que mesmo que você não esteja pensando mais, sua mente vai estar o tempo todo buscando uma resposta para você. Então, o que acontece? Ela começa a usar outras formas, né? E expandir mais a sua visão de mundo. Sim, só quando a gente olha as sombras que a gente consegue se olhar com integridade e aceitação, né, Thaís? Integridade, acolhimento e entender que você é um todo. Você não é só uma coisa, você não é só boazinha, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou muito pacífica, eu sou gente boa. Eu também sou. Teve um dia que uma menina falou comigo assim, mas você não é da paz, Ju? Você é tão sábia, você é boazinha, você tem um coração imenso e tal. Você é muito boa, você é pura bondade. Eu falei assim, cara, é porque tu nunca viu meus glóbulos brancos quando tem uma infecção que entra em mim. Ou quando eu tô com uma gripe ou com algum vírus. Eu sinto muito. Eu sou do bem, mas meus glóbulos brancos, meu amor, eu sinto muito, não. Deixa um corpo estrangeiro, alguma coisa estranha entrar no seu corpo pra tu ver. Se tem bondade lá dentro. Tem porra nenhuma, é a guerra total, minha filha. Sai metralhadora, sai até aqueles caminhão. Eu fico imaginando, sabe? Aqueles caminhãozão até a bomba atômica. Os átomos todos se agitando ali. Vamos criar uma bomba atômica agora para derrotar esse vírus? É ou não é? Então, gente, não tem nem coisa boa nem ruim. E eu sei que é desafiador pra gente que tem uma visão materialista. Materialista que eu falo no sentido desse 3D aqui, né? Então, eu sou um caldeirão de polaridades. Opa, total, caldeirão total de polaridades, né? Nós temos todos dentro de nós, todos nós temos um animal dentro de nós, gente. Temos o nosso lado animal, né? Animal, né? A alma do mal. Temos a alma do bem, nós temos a alma do mal, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que nós somos um todo e que nós temos nossas polaridades. Cabe a nós escolher qual delas nós queremos desenvolver. Tem pessoas que escolhem, né, por uma razão que é essencial no universo, porque se não existissem pessoas ruins, né, a gente não conseguiria reconhecer as boas. Como é que você vai reconhecer cores se você vive no branco o tempo todo? Se você nasceu dentro de um quarto branco. Todo branco. Tem nada. Tudo branco, tudo branco. Você é criado dentro de um corpo... Cara, não faz sentido, né? Inclusive nos contos a gente pode perceber. Se você quer realmente entender um pouco também mais sobre isso, assiste aquele filme As Crônicas de Nárnia, né? Vocês veem que no Nárnia é muito interessante, né? Nárnia é o homem que dominou o bicho, né? O homem que tomou posse do seu lado dos instintos. Ele não é dominado pelos instintos. É uma cabeça de homem e um corpo de bicho, né? Então, eu não lembro como é o nome deles, gente. Como é que é o nome daquilo? Fausto! A minha biblioteca ambulante. Fausto, como é que chama aquele... Ai, meu universo não tá aqui, meu namorado sabe. Meu namorado, quando eu tô precisando de ajuda, é um dicionário. Que tem um corpo de cavalo, né? Mas o corpo não, o resto é cavalo, mas a cabeça e o tronco é de gente. Gente, eu sei o nome, eu sei. Vai vir, mas eu quero que vocês me ajudem. Ai, como é que é o nome, gente? Eu adoro aquilo. Eu acho lindo, lindo, lindo. Todo filme que tem aquilo eu assisto e eu fico assim apaixonada. Apaixonada. E eu sou apaixonada por Nárnia por causa disso, né? Que é quando você vê o homem, a consciência, né? A consciência que tomou posse. Minotauro, gente. O Minotauro. Tá, eu sabia. Fausto, meu assessor,
o meu assessor. Ai, 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 minha biblioteca, enciclopédia total. Então, aquilo mostra muito pra gente. E outra coisa também, gente, na mitologia, tudo isso é o domínio, né, da consciência sobre o animal, sobre o bicho. E nós temos esse lado, o corpo físico, tudo que é físico, material, o nosso apego, né, a concorrência, a ganância. Pode prestar atenção para vocês verem. É o nosso lado animal, nosso lado bicho, nosso lado selvagem, nossos instintos. Mas, quando você começa a trazer consciência para tudo isso, por quê? Consciência tudo inclui, nada julga, né? A gente usa muito o nosso racional para poder definir as coisas, mas não tem isso, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A mente, entre a mente e consciência, né? O racional e a nossa consciência. Como é que a nossa mente funciona, né? A nossa mente, se você fala assim, imagina para vocês assim, né? Eu falei assim, eu tenho uma cadeira que ela é meia redonda, meia quadrada, um pouco oval. Ela é azul, mas ao mesmo tempo ela é rosa. E aí ela tem 4 patas, mas ao mesmo tempo ela não tem pata. E essa cadeira, ela tipo assim, um pouco triangular e ao mesmo tempo ela é retangular, redonda, quadrada, tem patas e um pouco... vai chegar uma hora que você vai falar assim, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Sua cadeira é quadrada, é redonda ou é oval, né? Você vai ter que... Então o que a mente... tem que dividir, tirar alguma coisa. E a mente vai por eliminação, ela vai tirando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Divide de novo... divide de novo, divide de novo, e ela vai eliminando. Agora eu entendi, né? A consciência, ela funciona diferente. A consciência, ela vai pegando pedacinho por pedacinho, e ela vai juntando tudo, e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. Entendi, né? Então, funciona de forma diferente as duas coisas. E todas elas são essenciais. Só que a consciência, ela tem uma visão do todo. Ela não tem uma visão dividida, né? E a nossa mente, ela precisa, por quê? Para viver nessa realidade, você precisa ter um pouco de racional. Você precisa racionalizar. Você fraciona, né? E você começa a olhar que... tá. Então, se a cadeira, ela é redonda, ela não é quadrada. Se a cadeira tem 4 patas, como que ela pode ser sem patas? Não tem como. Não entendi. Ela é quadrada ou ela é redonda? Pelo amor de Deus. Chega uma hora que você fica doido. Fala, pelo amor de Deus, tira alguma coisa que eu não tô entendendo nada. Né? Então, a consciência não. Ela pega tudo e junta tudo. Né? E aí, você tá alinhado com o todo. Mas você pode escolher. Claro, nenhuma tá errada. A mente também não tá errada. A mente, ela cumpre o papel dela. A consciência cumpre o papel dela. O pé cumpre o papel dele, né? O pé, ele tem que ser pé. Porque o dia que o pé falar assim, eu não quero mais ser pé, porque pé anda no chão e não é feio. Eu não quero, eu quero ser o nariz que tá aí, né, sendo reconhecido, visto por todos e etc. Imagina, se seu pé fala assim, eu não tô feliz com o pé. Eu não quero ser pé. Eu vou ser o nariz, porque o nariz é mais interessante. O nariz, ele é mais reconhecido, ele fica o tempo todo, né, acima de todos, ele consegue isso. Mas o pé não tem célula para ser pé, para ser nariz. Tem como, né? Então, o que a gente passa a maior parte da nossa vida? Querendo ser outra pessoa. Querendo ser quem nós não somos. Querendo ser bonzinho. Só bonzinho. Não, eu não tenho problema nenhum. Tá tudo bem? Maravilhoso! Nossa, a vida é linda, maravilhosa. Minha vida é maravilhosa, eu não tenho problema nenhum. Eu sou perfeito, eu não tenho defeito nenhum. Né? Eu não tenho defeito que eu tô falando, gente, na visão geral, tá? Porque eu não acredito em defeitos. Nós temos nossas polaridades, né? Eu tenho
Ô, Maria, minha linda. Tava na aula da Lau, né? Boa noite, minha linda. Entenderam? Mais alguma pergunta? Yin Yang, a Cíntia com... A Cíntia, eu acho que é você que é a bruxinha aqui das lives, sabia? Você conhece todo mundo. Gente, assim, ela conhece todo mundo. Eu falo de um livro, ela conhece. E o Platão concorda, gente. Platão tá aqui. Platão hoje caiu aqui. E aí eu falei, cara, eu tô precisando, né? Tô precisando ler Platão. Olha. Le Banquet. Aqui também tem uns diálogos interessantes. Hippie. Já... Cíntia, eu tô indo pro mato. 3 dias. Lá pro urso, sabe? Lá onde eu vi o urso. Tô indo pra lá. Se gente, se vocês não me verem em lives, nem stories, manda alguém me buscar lá no parque aqui pro Canadá me buscar, porque eu devo estar sumida pelo mato afora, tá? Não se assustem. Eu fui encontrar minhas sombras lá no mato. Tô indo pra minha jornada de 3 dias, mas vai ser dia 18 de 16? Não, dia 15. De dia 15 ao dia 18 de outubro eu vou estar viajando com a minha mochila. Vou apreciar a floresta enquanto não tem ninguém, porque é época de outono, né? Início de inverno, não tem ninguém no parque. Então eu vou ficar sozinha lá com meus feitiços. Vou levar minhas pedrinhas, vou levar meus livros, né? Volto, claro que eu volto. E domingo não tem live, domingo não tem 11h11, porque eu vou estar viajando. Eu tô indo amanhã de tarde, só volto na segunda. Mandar o endereço. Se chama Parque Nacional du Mont Tremblant. É um parque que tem aqui, que tem quase 5.000 quilômetros. Acho que é 2.000... Não, né, quase 5, tô mentindo. É o outro parque que tem quase 5.000. Ele tem 2.500 quilômetros quadrados. Mas eu não vou andar esses 2.500 quilômetros quadrados, não. Eu vou andar só 47. Eu vou fazer uma trilha que tem... Ela dá... É um laço, né? Que chama o Laço do Diabo. É porque o rio se chama o Rio do Diabo, gente. Aqui, diabo é uma coisa bem normal, né? Aqui é coisa... Então, eu vou pra lá e aí tem os refúgios, né? Onde a gente para, as cabaninhas, que a gente carrega tudo, nossas coisas, né? Nas costas. E tem as cabaninhas com telhado pra gente entrar. E dentro das cabaninhas tem lareira, né? Tem aquela lareirinha de pequenininha. E lá fora tem madeira, tem machado na cabana, tá? A cabaninha tem machado, tem os negócios tudo lá pra você ir lá pegar sua madeira, sua água, ferver, e aí você ir lá a noite toda lá naquela lareirinha com os ratos, cheio de rato. Não pode ter medo de nada. Não levo não é permitido cachorro. O parque não aceita animais domésticos para não como é que fala? Para não atrapalhar os animais do parque, né, selvagens. Então não posso levar minha cachorra. Eu gostaria. Eu fui sozinha, eu fiz isso, gente, 4 dias, foi incrível. Encontrei um urso, foi uma experiência incrível, porque ali que eu descobri que o medo serve pra nada. Não me ajudou em nada naquela hora. O medo não serviu pra nada. Foi lá que eu percebi que o medo não é uma ilusão, né? Que nós temos nossos instintos para nos proteger. Você não precisa do medo para te proteger. Seus instintos já são suficientes, né? Alguém tem mais alguma pergunta sobre o assunto? Eu vou levar o universo, claro. Eu vou sozinha, vou comer a centelha, meu amor. Eu vou com o meu eu sou. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Sou e pronto, né? Eu sou e pronto. Aqui eles não aceitam, Cíntia, cachorro, os parques nacionais, porque eles são reservas, né?
Então tem é importante proteger os bichinhos, os esguilos, né? A gente não pode nem tocar as trilhas, você tem que ficar só na trilha, você não pode tocar nem num cogumelo, nada, você não pode tocar em nada dentro do parque, nada, é proibido pegar um galho de pinheiro para você poder acender um fogo, não pode. É proibido mesmo. Do jeito que o parque tá, se cai uma árvore na trilha, você tem que pular a árvore, porque eles não tiram, eles deixam do jeito que tá. Tá? A natureza é assim, é ela que decide. Aqui na minha floresta é igual, aqui ninguém tem direito de tocar em nada. Sabe, a minha casa, ela é toda dentro do mato, então eu abri, né, teve árvores que eu tive que tirar, porque tava morrendo, muito perigoso cair na minha casa, e aí eu já encomendei outras árvores para plantar no lugar das que eu tirei. Aqui a cidade, ela exige assim, você pode cortar 2 árvores, se você cortar 2 árvores, tem que provar que você vai repor essas árvores em um tempo X, eles te dão acho que é 2 anos ou 3 anos, né? O tempo de você desfazer lá o tronco, a raiz e tal, para você plantar outras árvores. Mas eu acho muito interessante essa forma de funcionar, porque obriga a gente a ver a natureza como parte da gente, né? Vai ser maravilhoso, Fausto. Eu vou contar tudo. Quando eu voltar, eu vou ter muita história para contar, né? Vai ser já fiz 2 vezes, né? Essa viagem. A primeira vez eu fiz uma de bicicleta de 350 quilômetros. Eu fiz a volta em um lago aqui que são 258 quilômetros. E eu fiz essa viagem em 7 dias. Eu fiz 300 quilômetros em 7 dias. Foi incrível, carregando minha barraca, todas as minhas coisas. Eu fiz com meu filho e uma amiga, né? Não fui sozinha. E eu fiz uma outra de 100 e poucos quilômetros sozinha. Você vai pegar mais códigos do universo. Exatamente, Selma. Eu vou lá fazer mais downloads. Porque os meus downloads se fazem na natureza. Não sei como, mas é assim que acontece. Entendeu? Então vou voltar com novidades. Vou criar coisas maravilhosas para nós. E pode ter certeza. Não se assustem, tá? Já vou falando para vocês. Não se assustem se vocês me verem falando sobre sombras, sobre leis ocultas, sobre alquimia, tá? Porque é um assunto que eu gosto muito, consciência, espiritualidade, tudo que envolve nossa evolução aqui como ser provisório nesse planeta Terra, eu vou trazer para vocês. Então, meus amores, se ninguém tem mais pergunta, eu vou deixar vocês, eu tenho que ir. E um beijo para todos. Obrigado, Cíntia, Fausto, Thaís, todo mundo que me auxiliou aqui hoje na live com os assuntos dos Minotauros. Espero que vocês gostaram do assunto, gente. O que vocês estão levando para vocês dessa live? Era de Aquário, isso aí, Cíntia, era de Aquário mesmo. Maiara, maravilhosa, mulher poderosa, nossa dançarina de sucesso, nossa palestrante de sucesso, nossa Maiara, que tá aí mostrando, né, do que ela é capaz. Beijo, Rayane. Pois é, Abracadabra Buffet. Ó, observe onde mais na sua vida você está chegando no final. Beijos! Maravilha! Amo vocês, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Não se esqueça que domingo não tem live, tá? Tá, Rayane?